Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então hoje, caríssimos irmãos, nós queremos meditar, refletir sobre o título de São José como protetor da Santa Igreja, protetor ou padroeiro da Santa Igreja, padroeiro da Igreja Universal. Inclusive, é esse o título da nossa paróquia, né? É São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria e padroeiro da Igreja Universal. A palavra padroeiro vem da palavra latina pater, que significa pai. E uma das funções de um pai é a proteção, é proteger os seus filhos. Então, Deus deu a São José o poder, a capacidade e todas as graças especiais para que ele fosse o protetor de Jesus e da Virgem Maria. E todos esses dons, toda essa graça, toda essa paternidade, todo esse poder de proteção, São José ele exerce hoje para com a Igreja, porque a Igreja ela é o corpo místico de Cristo. Então ele é o protetor da Igreja. A Igreja precisa ser protegida, porque a Igreja tem muitos inimigos. Inimigos que são inimigos da Igreja porque são inimigos de Cristo, inimigos do Evangelho. Então existe o demônio, que é inimigo da Igreja. Existe o mundo, que é inimigo da Igreja. Quanto a Igreja tem sido perseguida, tem sido atacada, né? Nós vemos quantos cristãos ao redor do mundo todo sendo martirizados, sendo perseguidos, como a Igreja vem sido atacada, hostilizada. Mas também a Igreja tem um outro inimigo, que são os próprios membros da Igreja que não vivem o Evangelho. Os próprios membros da Igreja que ensinam coisas erradas, coisas que não estão de acordo com o Evangelho de Nosso Senhor. A Igreja, na sua essência, ela é santa, porque a Igreja é o projeto de Cristo. A Igreja, na sua essência, é santa. Mas a Igreja tem membros que são pecadores, membros que não vivem na verdadeira comunhão com o ensinamento da Igreja e com o Evangelho. Então, na Igreja existe o trigo, mas também existe o joio. Recorda daquela parábola em que Jesus disse que o reino dos céus é como um homem que plantou trigo e aí vem o inimigo e semeia no meio do trigo o joio. E o trigo e o joio crescem juntos, mas um dia eles serão separados. Um dia Nosso Senhor vai fazer uma grande purificação na sua Igreja e Ele vai separar o joio do trigo. Nós não somos capazes de julgar ninguém e nem é esse o nosso papel. A nossa parte é de procurarmos nos manter fiéis ao que ensina a Santa Igreja, ao que ensina o Evangelho de Nosso Senhor e nos aproximarmos de São José para que ele nos ajude a viver essa fidelidade. Nos últimos tempos, nas últimas décadas, nós temos assistido quanto tem reinado a confusão dentro da Igreja. Confusões por causa de escândalos de sacerdotes, de bispos, até mesmo de cardeais, envolvidos com
escândalos sexuais, com abusos e com outras coisas tão tristes e vergonhosas. Temos visto tanta confusão dentro da igreja, sacerdotes ensinando coisas que são contrárias ao catecismo, contrárias à moral católica, ensinando até mesmo coisas que são heréticas e desvios da doutrina da igreja e da própria Sagrada Escritura. Temos visto muitos leigos que se dizem católicos, mas não vivem a sua fé, não vivem verdadeiramente a fé cristã e até acreditam em coisas que são contrárias à nossa fé e até participam de outras religiões, mesmo se dizendo católicos. Quanta confusão nós temos visto na igreja. O próprio Papa Paulo VI, ele disse em um dos seus pronunciamentos, no dia 29 de junho de 1972, ele disse que a fumaça de Satanás entrou na igreja. Quando um lugar se enche de fumaça, aquela fumaça dificulta as pessoas de respirarem, dificulta as pessoas de enxergarem as coisas. A fumaça de Satanás entrou na igreja. Foi o Papa Paulo VI que disse isso. E nesse tempo, então, mais ainda, nós precisamos recorrer à ajuda de São José, como o patrono da Santa Igreja, como o protetor da Igreja, que ele venha nos proteger, que ele ajude a Igreja a sair desse momento de tanta crise, de tanta divisão, de tanta infidelidade, de tantas brigas internas, de tanta falta para com a sua missão de evangelizar e de salvar as almas. Precisamos pedir o auxílio desse protetor que é São José. São José, ele nem sempre foi declarado como patrono da igreja. Não quer dizer que ele não fosse. Ele é pai adotivo de Jesus, então, por consequência lógica, ele é pai adotivo do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Mas foi somente em 1870 que o Papa Pio IX fez a declaração oficial de São José como patrono da igreja. Ele fez isso em um momento em que a igreja estava sendo muito atacada. O momento em que havia toda uma trama da maçonaria de perseguição à igreja. Foi o momento em que os revolucionários tomaram o Estado Pontifício, que em vários lugares no mundo inteiro começou a crescer a hostilidade contra a santa religião. Então o Papa assinou esse decreto que declarava São José como padroeiro da igreja, e esse mesmo decreto, ele diz assim, eu vou ler para vocês alguns trechos. Agora, nestes tempos tristíssimos, em que a igreja, atacada por todos os lados pelos inimigos, é de tal maneira oprimida pelos mais graves males, a tal ponto que homens ímpios pensam ter finalmente as portas do inferno prevalecido sobre ela. Quer dizer, muita gente pensa que está conseguindo triunfar sobre a igreja, que está conseguindo derrotar a igreja e vencer. Nesse tempo é que os veneráveis e excelentíssimos bispos de todo o mundo católico dirigiram ao sumo pontífice as suas súplicas e as dos fiéis por eles guiados, solicitando que se dignasse constituir São José como patrono da Igreja Católica. Tendo depois no Concílio Ecumênico do Vaticano, Concílio Vaticano I, insistentemente renovado as suas solicitações e desejos,
o Santíssimo Senhor nosso Papa Pio IX, consternado pela recentíssima e funesta situação das coisas, para confiar a si mesmo e os fiéis ao potentíssimo patrocínio do patriarca José, quis fazer os desejos dos excelentíssimos bispos e solenemente declarou patrono da Igreja Católica, ordenando que a sua festa, dia 19 de março, seja agora celebrada com rito duplo de primeira classe, quer dizer, como uma solenidade. Então, nesse tempo em que a Igreja passa por tantas dificuldades, mais ainda nós precisamos pedir o auxílio de São José. Que São José nos proteja, que ele nos livre das heresias, que São José nos ajude a ter sacerdotes que vivam uma vida pura, uma vida reta, sacerdotes que nos ensinem o Evangelho, nos ensinem aquilo que é ensinamento da Igreja, religiosos e religiosas que testemunhem com fidelidade o amor de Cristo e a fidelidade à Igreja, casais que possam dar testemunho para o mundo da importância do sacramento do matrimônio e da santidade da vida em família, uma vez que a família é a igreja doméstica. Que São José ajude a nossa Santa Igreja e nos ajude a sermos de fato igreja. Não apenas irmos na igreja, porque ir na igreja todo mundo pode fazer, até um pagão. Mas nós precisamos ser igreja. Que São José nos ajude a viver isso. Então, como exercício espiritual desse 32º dia, nós vamos ler no nosso livro da consagração a meditação Patrono da Igreja Universal, que está na página 159. Rezaremos a ladainha de São José e também vamos rezar a oração a vós, São José, de um modo muito especial, confiando toda a Igreja à intercessão e à proteção desse grande santo. Bom, hoje já é véspera do dia da nossa consagração. Então, atenção para algumas coisas muito importantes para você fazer bem o dia da consagração. O ato de consagração em si mesmo é uma coisa muito simples, porque o que importa é que nós, com o nosso coração, estejamos conscientes do que é a consagração a São José, saibamos quem é São José e tenhamos então esse desejo, esse ato de vontade de entregar toda a nossa vida nas mãos e aos cuidados de São José, para que ele nos ajude a sermos mais santos, a nos aproximarmos mais de Deus, a chegarmos no céu. Então, para fazer a consagração, o que é suficiente é que a gente reze com fé alguma das orações de consagração. Qualquer uma dessas fórmulas de consagração que estão propostas no livro e também nós colocamos à disposição para você fazer o download em PDF, então qualquer uma dessas orações de consagração, ela é válida. O que importa é a gente rezar com fé. Nós vamos utilizar na nossa paróquia, Paróquia São José Esposo, a oração da consagração que está na página 316 do livro, Ato de Consagração a São José. Para quem vai baixar o PDF, é a segunda oração, é a segunda fórmula de consagração, que começa assim: neste dia, perante a imensa multidão das testemunhas celestiais, eu, falo o nome, um pecador arrependido, consagro-me de corpo e alma a vós, São José. E assim continua a oração. É essa que nós vamos rezar juntos na Santa Missa. Você pode escrever a seu próprio punho, né, esta oração, até mesmo para você mentalizar melhor essas palavras e também como uma forma de lembrança desse dia da sua consagração. Você pode então escrever à mão e depois assinar depois que você rezar
essa consagração e guardar como uma lembrança, porque a consagração não é apenas um ato, é uma atitude de vida. É um compromisso de termos São José presente na nossa vida todos os dias, até a hora da nossa morte. Então não podemos esquecer disso. Na paróquia nós teremos 2 missas em que nós faremos a consagração. Nós faremos a missa às 6 horas da manhã e também às 19 horas. 6 horas da manhã é na comunidade matriz São José Esposo e às 19 horas é na comunidade São Bernardo, que fica no Jardim Liberdade. Em qualquer uma dessas missas você pode participar. Ou até mesmo você pode participar da missa em outra paróquia, em outra comunidade, talvez você está assistindo, mora em outra cidade. Você pode participar de qualquer missa nesse dia, em qualquer horário, e ao final da Santa Missa você reze, não precisa ser em grupo, pode ser individualmente, você reze o ato da consagração a São José. Então vamos pedir que São José nos acompanhe nesse dia tão importante que é o dia da nossa consagração. Seria importante também que você, se você ainda não se confessou durante esse período, que você se confesse. É muito bom a gente se confessar, até para poder receber a Santa Comunhão. Se você já está em estado de graça, não é necessário que você se confesse apenas por conta da consagração. Mas se você precisa se confessar, procure um sacerdote, se confesse, para poder fazer bem essa preparação e essa consagração a São José. Que o Senhor Todo-Poderoso te abençoe pela intercessão desse grande santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.